Olá, eu tô com esse livro aqui, Formador de Heróis. E numa leitura inicial, nas primeiras páginas, algumas coisas me chamou a atenção e Deus me fez lembrar do início da minha caminhada. E eu quero falar com você que tem orado e buscado de Deus um direcionamento para aquilo que Ele tem para fazer através da tua vida. Muitas vezes a gente entendeu a palavra chamado um pouco errado, e aí eu não quero falar sobre o teu chamado, porque chamado é o que está ali em Romanos 8, 28 e 29. Cada um de nós fomos chamados para sermos conforme a imagem do seu Filho, conforme a imagem de Cristo. Então eu acredito que chamado parte desse princípio. Mas eu quero falar no sentido, compartilhar aqui um pouco da minha trajetória com você que está me ouvindo. E eu sei que isso vai edificar a tua fé, amém? E edificando a tua fé, compartilhe isso com outros. Porque eu acredito que isso precisa ser falado. E a partir de entender o encargo de Deus para a minha vida, eu compreendo que há uma responsabilidade minha para com o corpo. Mas esse livro ele vai falar sobre as pessoas não querem ficar nos bastidores, habilitar, instrumentalizar e enviar a outros. E aí ele fala sobre a necessidade de multiplicar o nosso legado, para que as pessoas encontrem em Cristo a plenitude daquilo que Ele tem para elas. E eu quero compartilhar com você que desde o início da minha caminhada, as coisas não foram fáceis. Eu nunca tive muitas portas abertas. Eu tive mais nãos do que sim. E se você acha que é a facilidade que vai te conduzir aquilo que Deus tem para a tua vida, não é bem por aí. Deixa eu tentar conduzir, construir isso aqui para que você entenda melhor. Eu sempre tive um entendimento a partir do natural, que se eu tenho uma fome pequena, eu vou comer só uma bandinha de pão. Mas se eu tenho uma imensa fome, eu acabo conseguindo comer de todo o banquete que está na mesa. Traga isso então para o espiritual. E eu queria te aguçar os sentidos para que você perceba que na parábola do semeador, o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, o que muda é a resposta do solo, o que muda é o solo que recebe a semente. Então pense comigo, é natural da alma regenerada, é natural do novo nascimento o Espírito Santo gerar em nós uma fome, uma sede, um impulso para buscarmos as coisas do alto. A questão é que muitos reprimem esse impulso do Espírito, esse direcionamento do Espírito. E a Bíblia diz que eu tenho que ser fiel no pouco para sobre o muito ele me colocar. Então, se eu não sou fiel nesse primeiro impulso que o Espírito dá, que dirá ele construir coisas maiores na minha vida. A Bíblia também diz: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então coloque isso como princípio. Deus se revela na mesma medida da tua fome, da tua sede. Outra coisa que eu quero construir antes de começar aquilo que eu quero realmente falar é que o querer e o efetuar vem de Deus, não é isso que diz a palavra? Só que uma coisa que não é muito dita, que está entre os parênteses, é que entre o querer e o efetuar tem a minha resposta. O querer vem de Deus, ótimo. Então vamos lá, o Espírito gerou o impulso, o querer, a semente, o semeador lançou, mas entre o querer e o efetuar tem a minha resposta. Essa resposta que as pessoas dão é que as diferenciam no decorrer da sua caminhada. Ok? Então o querer vem de Deus, o efetuar também vem dele, mas entre um e outro tem a minha resposta. Mas quando o querer se junta com o efetuar, eu chego no propósito. Então, posto isso, deixa eu compartilhar com você. Uma visão é algo poderoso para te fazer manter no foco. Se Deus realmente te deu uma visão, se Deus realmente gerou algo em você, se você realmente está gerando algo do alto, não tem como ninguém tirar isso de você. Quando você tem algo realmente gerado pelo alto, cara, isso te impulsiona. Nada te detém. Pensa comigo, se Deus está estabelecendo, basta você acompanhar a nuvem. Se Deus está fazendo, basta você caminhar, fluir naquilo que Ele já está movendo. Aí não tem peso, aí é muito mais fácil. Aí você pode me perguntar, mas Leude, como é que eu sei que o que eu carrego foi gerado por Deus? Eu vou te dar 6 passos para você analisar a partir deles. Primeiro ponto, Jeremias me fala isso muito bem, é quando o que você carrega está nas suas entranhas, está encerrado nos seus ossos, ao ponto de você não conseguir conter, ao ponto dos problemas externos
não conseguirem te fazer parar. Quando você percebe que aquilo que você carrega é como um rio que flui, como um rio que flui do seu interior, como uma água viva, e não adianta ninguém colocar barragem para tentar conter isso. Terceiro, é quando não é sobre você estar na frente dos holofotes, na frente do público. É sobre você fluir naquilo, nas sombras, nos bastidores, nos ônibus, nas praças, na sala da tua casa. Não importa onde você flui. Quarto, acho que é o quarto, né? Quarto. É quando o seu choro no quarto não é porque alguém não tá te vendo. É quando o teu choro no quarto é porque Deus, o teu Pai que te vocacionou, Ele te viu. Quinto é quando você olha para a eternidade, e a eternidade te basta. É quando a eternidade é o propósito, é quando a eternidade é o fim máximo de tudo que você está fazendo. E o último ponto, que eu acho que é o mais importante, é quando o amor te move. É quando o amor te move, é quando você vive de um modo que aumenta o amor das pessoas por Cristo naquilo que você faz. Posto isso, vamos para um princípio que está lá em Mateus 7 e repetido de modo mais preciso em Lucas 11. Fala sobre pedir, buscar e bater. Isso é um princípio espiritual, isso são etapas, são fases. Deixa eu tentar trazer um exemplo aqui. Sabe quando Deus gerou em você te usar para o dom de cura? Você começa a ter uma vida de oração nesse propósito. Aí, a partir daí, depois de você pedir, que é oração, você vai para o próximo passo, que é buscar. Como é que você busca? Você começa a ler livros de pessoas que já fluem no dom. Você começa a ouvir pessoas que já caminham naquilo. Você se submete a uma liderança que te direciona, que te conduz aquilo. Então a gente está aí no sentido de já pediu, buscou, e o que seria bater? Você começa a orar por doentes. Você começa a procurar gente doente para orar, para ativar o dom. Então esse é um princípio espiritual que você acaba ligando ele a tudo. Então você pede, você busca, você bate. E aí, colocado isso, então eu segui nesse intuito, nesse propósito. E o Senhor me abençoou. Ele me deu a faculdade de teologia acadêmica, onde ali a gente acabou adquirindo instrumentos, ferramentas. Fui habilitada dentro daquele conhecimento teológico por Deus a caminhar naquilo que mais tarde ganharia forma do que hoje eu estou começando a viver. E ali a faculdade também abriu portas para mim fazer inúmeros cursos. Eu quero que você entenda que até chegar ao ponto da faculdade foi um processo, mas ainda assim eu não estava no propósito propriamente dito para aquilo que eu fui vocacionada a fazer. E houve um momento que foi um virar de chaves, que foi uma ativação na minha vida, aonde eu entendi, e isso eu quero explicar para você também como um princípio do reino, que tudo que diz respeito ao reino de Deus, se foi reino de Deus, não diz respeito a mim, diz respeito a nós, é no plural. Então tudo que diz respeito a Deus, eu sou o receptáculo, eu sou o dispenseiro, eu sou o mordomo. Lembra da parábola de Mateus 25? Os talentos são do Senhor, somos vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Então isso é um princípio a ser entendido. Você está, por acaso, pedindo para o seu próprio deleite, esquece que você não entendeu o propósito. Então eu comecei a entender, isso foi um virar de chaves, que caberia a mim me doar para a capacitação de outros. Será que Deus pode te ativar para que aquilo que Ele está te dando possa ser dado a outros? Não para a sua edificação pessoal, mas para a edificação de outros. Hoje eu desenvolvo um projeto, o projeto Querigma do Reino, onde a gente tem tocado vidas, onde por meio de uma hermenêutica prática, busco implantar a cultura do reino. Instruir quanto à prática da oração, da justiça,
quanto às bases e fundamentos para o conhecimento mais maduro de Deus através de uma inteireza na interpretação das Escrituras, porque eu acredito na eficácia poderosa da Escritura bem interpretada. E o Senhor tem abençoado e tem conduzido. Hoje eu desenvolvo esse projeto, eu posso desenvolvê-lo porque eu estou debaixo de uma liderança que deixa eu fluir naquilo que eu nasci para fazer. Meu esposo também é alguém que sempre me apoiou, foi ele que falou para eu tirar os móveis da minha sala e montar uma sala de aula aqui na minha sala. Eu acredito no sacerdócio dos santos e Lutero já falava isso na Reforma. Não é porque eu sou mulher que eu tenho menos Espírito Santo, menos vocação do que os homens. Não, o sacerdócio dos santos é para todos. Não tem homem, nem mulher, nem servo, nem livre, nem judeu, nem grego. Todos que foram revestidos de Cristo têm a incumbência de desenvolver o sacerdócio. Eu só não acredito na questão do governo feminino. Eu acredito que esse é um princípio fundamental. Você se submeter, você tem que fazer parte de um corpo. Não existe ministério sem corpo. Por fim, eu quero concluir sobre você que já flui no ministério. Você precisa sentar com pessoas e discipulá-las. Tem coisas que não são faladas no púlpito. Tem entrelinhas de como você chegou aonde você está, que é discipulado, que é 1 a 1. Você que é ministro de adoração, nem sempre foi assim. Teve um processo e teve entrelinhas, teve coisas que só no café na mesa que você vai conseguir compartilhar. Você que é ministro da palavra, você nem sempre teve uma fluência na comunicação como você tem hoje. Está na hora de você sentar com pessoas e comunicar essas pessoas as entrelinhas, como foi o processo para ser construído até onde você está. Então, quer ver uma coisa? O profético não tem coisa mais conturbada, mais confusa do que o profético. Então, se você flui no ministério profético, está na hora de você sentar com pessoas e passar para elas as entrelinhas de todo o processo até você ter chegado até aí. Eu mesma estou descobrindo agora algo muito importante, muito relevante para a minha vida. Então eu mesma gostaria de sentar com pessoas que conhecem o processo, a trajetória e ser ministrada por essas pessoas. Ergam os olhos, vejam, os campos estão brancos, os filhos precisam se levantar, se posicionar. Você que conhece o processo, ensina o caminho para outros, para o propósito. Que venha